abençoe de forma sobrenatural nesse próximo tempo, que você possa viver uma experiência com o Senhor, a qual você nunca viveu, também na sua vida financeira. Deus tem o prazer em nos abençoar. Existem muitas pessoas no meio cristão que têm a mentalidade de que o cristão ele nasceu para viver sem dinheiro, duro. Mas deixa eu falar algo para você. Deus criou você para governar sobre essa terra. Deus criou você para ter uma vida abundante. Deus criou você para prosperar tanto a ponto de você poder abençoar as pessoas que estão à sua volta. E como eu gosto de abençoar, esses dias eu tenho sempre chega alguém a nós, né, para pedir alguma coisa, principalmente quando você vai ao mercado. E esses dias tinha uma senhora pedindo, e eu tinha acabado de comprar algumas coisinhas. Eu voltei, eu estou vendo ela pedir a uma outra pessoa, e existe uma preocupação no meu coração, porque eu já fui enganado tantas vezes lá na loja, de pessoas que queriam dinheiro. Hoje eu não dou dinheiro, hoje eu dou aquilo que ele precisa, a não ser que eu saiba de fato quem é a pessoa. E por conta dessas coisas a gente vai dando uma travada. Eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor me mostre, para que o Senhor abra de fato os meus olhos, porque eu tenho um coração abençoador, eu gosto de abençoar, eu me sinto bem quando eu abençoo alguém. E aí, sem que essa senhora ela tivesse me pedido alguma coisa, eu fui lá dentro e falei: Sueli, vou ali, que eu vou comprar um negocinho aqui para essa senhora. E aí eu fui lá, eu não lembro se eu fui comprar um macarrão, eu não lembro se ela tinha me pedido um macarrão ou se ela não falou nada, enfim. Eu sei que eu fui comprar um troço, só que eu cheguei lá, eu não consegui comprar só um troço, eu comprei algumas coisas, e eu vi na sacola. Quando eu entreguei a sacola à mulher, a mulher começou a rodopiar, a orar em línguas. Falei: tchê, essa é daninha. Aquilo ali me trouxe um alívio, uma gratidão tão grande, porque eu vi que de fato aquela senhora ali, ela estava necessitada daquela situação ali, e por conta da idade dela, às vezes não consegue mais trabalhar. Mas também tem muitos jovens, como tinha um que passava lá em frente à loja, todo arrumadinho, bonezinho, uma barreta, todo arrumadinho, sandalinha Kenner, pedindo dinheiro. Falei: rapaz, vai arrumar um trabalho, rapaz, você é cheio de vigor, rapaz, cheio de alegria dentro de você, vai arrumar um trabalho, rapaz, fica pedindo dinheiro aqui, rapaz. Mas todos os dias ele passava ali pedindo dinheiro. Enfim, ali naquela loja ali eu já vivenciei tantas experiências boas e experiências ruins, mas a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, e eu quero falar para você como é bom você poder abençoar alguém. Comece a fazer isso, você vai ver como é gostoso, e quanto mais você entrega, quanto mais você libera sobre a vida de alguém, mais Deus derrama sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe suas finanças, em nome de Jesus. Como eu falei lá em Jeremias capítulo 29, no versículo 13, diz o seguinte: se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Como eu falei para você desde o início, essa noite eu quero falar sobre intimidade com Deus. Acredite você ou não, o relacionamento mais próximo que você tem é com Deus, e quanto mais profundo, quanto mais real, quanto mais íntimo, quanto mais pessoal você se torna de Deus, mais o diabo tem medo de você. A grande questão, querido, é que por muitas vezes, em inúmeras situações, em várias ocorrências da nossa vida, nós nos pegamos, nós nos atentamos a momentos a qual nós ficamos com medo de algumas situações espirituais que têm acontecido contra nós, ou até mesmo com outras pessoas. E o Espírito Santo, ele está nos falando nessa noite que quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, quanto mais íntimo nós nos tornamos de Deus, quanto mais próximo nós nos tornamos do Senhor, mais o diabo tem medo de nós. E nós precisamos entender que ele já está debaixo dos nossos pés. Nós precisamos entender que Satanás, ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já é perdedor, ele já perdeu. Mas ele insistentemente se levanta todos os dias. Só que eu e você, nós precisamos entender que ele se levanta para cair. Porque, assim como eu falei para você sobre
tudo isso que eu vivenciei no dia 24 para o dia 25, também muitas dúvidas chegaram à minha mente. Essa eu não contei, a parte ruim eu não contei, a parte boa eu contei. Mas muitas setas foram chegando sobre a minha mente, contra a minha mente. A primeira delas é que aquele era um cara especial e que ele pagava um preço que eu não pago, então eu não vou vivenciar aquilo que ele vivenciou. Só que, como eu falei para você, Satanás ele se levanta para cair, porque uma vez que a seta chega na nossa mente e nós a bloqueamos e nós permanecemos em prol daquilo, na direção daquilo que Deus nos direcionou a fazer, nós vamos de fato vivenciar as coisas que Deus quer para que nós vivenciamos na nossa trajetória. A grande questão, querido, é que naquele momento ali, a qual eu estava ouvindo aquele relato que eu contei para você aqui, eu poderia automaticamente travar, simplesmente porque algumas setas chegaram à minha mente. Só que eu tinha acabado de voltar aqui do culto, já estava cheio, já estava naquela pegada ali, e o Senhor ministra muito no meu coração através desses homens, que foram grandes homens de Deus, que vivenciaram coisas extraordinárias, e ali eu falei, não, essa seta, ela vai cair agora por terra em nome de Jesus. Simplesmente eu fiz a oração que eu tinha que fazer, e na segunda-feira eu vivenciei aquilo que eu precisava vivenciar. Deixa eu falar para você, Deus ele quer um relacionamento muito íntimo, muito forte, muito amoroso com você, Ele quer ser seu amigo. A grande questão, querido, é que muitos de nós têm baseado o cristianismo, a nossa vida cristã, em uma ida aos domingos na igreja. E a grande questão, querido, que Deus tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, é que nós precisamos de fato nos levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que carregam de fato a presença do Senhor. E deixa eu falar algo para você, para que eu e você carreguemos a presença do Senhor, querido. Eu fico imaginando que existem níveis, eu fico imaginando que existem degraus, e que eu e você podemos escolher qual é o nível, qual é o degrau que a gente quer caminhar com o Senhor. E como eu falo para alguns, na minha mente eu não consigo caminhar com Deus que eu não enxergo a olho nu, sem viver coisas extraordinárias. O simples fato de eu estar aqui falando para você, na minha mente eu já estou vivendo uma coisa extraordinária. Por quê? Porque eu estou falando de um Deus que eu não consigo enxergar. Eu estou falando de um Deus para você que eu não consigo enxergar a olho nu, mas que eu tenho experiências com Ele. E quanto mais eu busco relacionamento, quanto mais eu acredito no que a Bíblia fala a respeito desse Deus, e eu não somente acredito, eu vou em busca do que a Bíblia fala a respeito, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu aprendo a importância da oração em línguas, que eu vou falar numa próxima ocasião, mais eu mergulho no Senhor, mais íntimo eu me torno de Deus. E quanto mais íntimo eu me torno de Deus, mais experiências mais íntimas eu tenho com esse Deus. E quanto mais experiências eu tenho com esse Deus, mais desejo, mais fome eu tenho de me relacionar, de me aproximar com Ele. Eu quero fazer um paralelo quando você homem ou você mulher conhece um namoradinho. Quanto mais nós estamos com a namorada ou com o namorado, mais nós queremos estar. Quanto mais nós conhecemos o namorado ou a namorada, normalmente era para ser assim, mais a gente quer estar. Porque tem uns que quando conhece de verdade, mete o pé. Eu vou meter nessa furada não. Mas essa é a grande realidade na nossa vida. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, quanto mais íntimo nós nos tornamos dessa pessoa, mais nós abrimos o nosso coração. E quanto mais eu abro o meu coração para uma pessoa, a qual eu posso abrir o meu coração, tá? Eu estou dando exemplos, tá? Mais essa pessoa conhece de mim. Da mesma forma a nossa caminhada com o Senhor. Quanto mais eu mergulho, quanto mais eu creio, quanto mais eu tenho fé no Deus que eu não consigo enxergar a olho nu, quanto mais eu mergulho, eu me esmero em oração, em busca por essa presença, mais experiências eu tenho. E quanto mais experiências eu tenho com Deus, mais desejo eu tenho pela presença dEle. A ponto de eu não me acostumar com aquela presença. Há uma escuridão lá fora, querido. E essa é a hora de nós ligarmos as lâmpadas. Nós somos a luz para esse mundo.
Muitas pessoas têm se esquecido de ligar a lâmpada. Muitos de nós, homens e mulheres que carregamos a presença de Deus sobre a nossa vida, temos esquecido de ligar, de acender essa lâmpada quando nós chegamos lá fora. Por isso eu falo para você lá no início que nós não podemos limitar a nossa vida cristã em uma vinda somente a um culto de domingo na igreja. Querido, nós precisamos urgentemente ficar mais sérios e nos ligar ao que está acontecendo no mundo afora, e perceber que a qualquer momento vamos estar diante do nosso Deus para prestar contas. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos, como é que eu vou falar? Nós precisamos de um start na nossa vida, no nosso interior, para aquilo que Deus quer fazer através de nós nessa geração. Mas pastor, toda vez que você fala isso, eu vou continuar falando. Sabe por quê, querido? Porque o mundo lá fora necessita daquilo que nós carregamos. Nós estamos vendo tanta atrocidade, tantas coisas acontecendo no mundo afora. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, preste atenção em algo que eu vou falar para você. Nessa tarde eu estava vendo um vídeo de uma pastora, a qual ela já vai nas redes sociais, eu não a conheço, tá? Ela já fala já nas redes sociais e coisa e tal. E ela foi falar da fé que ela tem no Deus que ela serve para curar o filho dela que tem autismo. Querido, deixa eu falar algo para você. Ela só falou sobre isso. E de todas as formas estão tentando cancelar essa pastora, simplesmente porque se fala, eu não entendo, tá? Vou deixar bem claro aqui, se fala que o autismo não é uma doença. Mas deixa eu falar algo para você. O que ela está falando ali não se trata de ser uma doença ou não ser uma doença. O que ela está falando ali é que ela crê, é que ela tem fé no Deus que ela serve, que pode evoluir o filho dela e diminuir o grau a qual ele tem hoje. A grande questão é que as pessoas aí fora, vou deixar dessa forma, não querem mais que nós colocamos para fora, que nós expomos a nossa fé. Não sei nem se essa palavra existe, expomos, palavra feia. A grande questão é que de todas as formas estão tentando calar a igreja, e deixa eu falar algo para você, é só o início. Por isso eu tenho falado para você nesses últimos tempos, nesses últimos domingos, a qual eu tenho tido oportunidade, que nós precisamos estartar dentro de nós algo que Deus já derramou sobre nós, porque o tempo daqui para frente, querido, eu não quero enganar vocês, o tempo daqui para frente não vai ser um tempo bom, em todas as áreas, até porque a Bíblia não nos engana a respeito disso. Agora, eu posso viver uma vida extraordinária mesmo em meio ao caos, eu posso viver coisas sobrenaturais mesmo em meio a todo o caos que a gente está vivenciando já. Eu não estou aqui para falar que você vai viver uma vida terrível daqui para frente, o mundo caminha para esse lado, estão pedindo para frear um pouco mais a inteligência artificial hoje, porque a inteligência artificial já está quase mais inteligente do que o ser humano. Que loucura! E é daqui para frente, querido. Por isso eu falo para vocês, nós precisamos usar um pouquinho também do nosso tempo para buscar as informações de tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos estar aquém de tudo que está acontecendo à nossa volta, porque se você se prepara para uma guerra que vai vir, quando essa guerra chegar, querido, você já está firme, você já está de pé, você já sabe o que você vai fazer. Por isso hoje nós precisamos entender um pouquinho, buscar um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre política, sobre toda a tecnologia, sobre tudo que está acontecendo. Nós precisamos, nós não somos seres extraterrestres aqui não, querido. Querendo você ou não, você vai vivenciar certas situações daqui para frente. A grande questão, querido, é de que forma que nós vamos enfrentar tudo isso que está por vir. Por isso, querido, que eu tenho falado para você sobre voltar essa rota de santidade, de arrependimento, de intimidade com Deus. Essa é a minha pegada, é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Toda vez que eu paro para conversar com alguém a respeito de algo no sentido cristão, eu vou falar
dessa direção, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, é se relacionar comigo e com você. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós temos dele para dar para outra pessoa. Quanto mais nós meditamos no Senhor, quanto mais nós buscamos do Senhor, mais nós temos para poder dar para aqueles que chegam até nós. Se você de fato, querido, quer intimidade com Deus, você vai precisar dedicar tempo, bastante tempo nisso. Não pensa você que é somente uma noite que você vivencia algo e que está tudo resolvido, não. É um processo, é uma caminhada. Por isso eu falei sobre Pentecostes, sobre o que o pastor Júnior tem liberado sobre a nossa vida. Cria expectativa para algo que vai acontecer. O de repente pode acontecer no final desse mês agora, mas deixa eu falar algo para você, se prepare para esse de repente, busque de fato esse de repente. O que você tem buscado? O que você tem desejado no seu Deus? O que você tem desejado em viver com esse Deus? De que forma? Sabe, querido, é porque muitas vezes nós viemos aqui de domingo a domingo, entramos, ouvimos uma palavra, amém, levantamos e voltamos para viver uma vida normal, uma vida secular. Eu vou falar sobre isso aqui um pouco aqui à frente. Então, querido, eu e você precisamos estar disposto a dedicar tempo. E se você não está disposto a fazer isso, querido, você vai desejar algo em toda a sua vida e você não vai ter. E vai faltar sempre alguma coisa na nossa vida. Se Deus não tem o primeiro lugar na nossa vida, nós nunca vamos estar realizados. O que eu e você precisamos entender é que Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, que nós precisamos dedicar o primeiro tempo da nossa vida ao Senhor. E eu falo para você já de cara, já deixo claro para você, não é fácil. Às vezes você já levanta, quando você mete a mão no celular, já tem um monte de mensagem com um monte de problema para resolver. Deus que me livre e guarde. É horrível. E aí você já não, pelo menos eu sou assim, se eu parar e ver as coisas que eu tenho que resolver, querido, já para eu voltar a ter um tempo, eu tenho que resolver para ter o tempo. A grande questão, querido, é que nós não estamos entregando o primeiro tempo para o Senhor. E quando eu aprendo a entregar o primeiro tempo da minha vida para Deus, assim que eu acordo, todo o restante do dia fica de forma diferente, simplesmente porque Ele já foi à frente, simplesmente porque Ele está sobre a nossa vida, já foi à frente, já nos deu a direção, já nos deu a inteligência, já foi resolvendo, já foi mostrando o caminho. Então, querido, a palavra que eu quero ministrar hoje, ela é muito simples e você já ouviu ela por várias vezes, ou parecida, é óbvio, né? Mas ela é de extrema importância para a nossa vida, pelo menos, principalmente nesses últimos tempos. Nós vamos precisar muito de nos relacionar com o Pai, porque dessa forma nós vamos nos manter de pé, como homens e mulheres escolhidos por Deus para esse tempo, para essa geração. Se nós não tivermos apegados no Senhor, fortificados no Senhor, querido, vai balançar. E se nós não estivermos aprofundados, com as nossas raízes aprofundadas, não sei o que vai ser, querido. A verdade é que cada um de nós tem um buraco no tamanho de Deus no interior de nossas vidas, no interior de cada um de nós, que somente Deus se encaixa nesse buraco, somente Deus se encaixa nesse vazio. Nenhuma posição no trabalho vai se encaixar, nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum namorado, nenhum presente, nenhum bem, nenhum dinheiro, somente Deus para suprir toda essa necessidade. Deixa eu falar algo para você. Nós vivemos num tempo a qual nós, para suprirmos algumas necessidades emocionais, nós compramos as coisas. Então existe, por muitos momentos, existem alguns vazios dentro de nós, e que normalmente quando nós compramos alguma coisa, é claro que quando você compra um presente, você se sente bem, ou seja, hormônios são liberados dentro de você, que eu não lembro qual é o nome, que te dão prazer. Fala, Aninha, hormônio do prazer, qual? Dopamina, é o hormônio do prazer. Ou seja, existe um vazio dentro de nós, que quando nós
compramos alguma coisa, nós nos saciamos emocionalmente. A grande questão, querido, é que nós compramos, saciamos naquele momento ali e logo depois nós estamos vazios novamente. Deixa eu falar algo para você, querido. Enquanto nós não preenchermos esse vazio que há dentro de nós com a presença do Senhor, nós vamos comprar e nós não vamos estar saciados. Porque não tem a ver com comprar, tem a ver com o preenchimento certo, que é a presença do Senhor dentro de nós, é o que vai nos preencher, é o que vai nos colocar de pé, é o que vai nos manter de pé diante das batalhas, diante das dificuldades. Se você for prestar atenção até mesmo na sua própria vida, quantas vezes eu comprei para me saciar, só que eu comprava e assim como eu falei para você, daqui a pouco já não era mais novo, precisava comprar novamente, e quando vai ver, querido, muitas pessoas hoje estão endividadas simplesmente por um vazio emocional, não é nem porque é gastadeira não, simplesmente é por problemas emocionais que precisam ser tratados, e os problemas emocionais precisam ser tratados, e os espirituais também de forma precisam ser tratados, amém? Tudo que Deus diz é para nosso benefício. Deus nos oferece poder, querido, e isso vem através de nossa intimidade com Ele. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais Satanás tem medo de se achegar a nós. Quanto mais eu me fortaleço no Senhor, mais Satanás tem medo de chegar próximo a mim. Nós temos um grande exemplo que foi Jesus. Enquanto esteve aqui, ele, em vários momentos na trajetória dele, ele parava para ter o seu tempo com o Pai, o seu momento de intimidade com o Pai. Querido, Satanás se levantava de todas as formas, se levantava para cair. Jesus não tinha problema com o diabo. Jesus não passava perrengue com o diabo. Toda vez que o diabo se levantava contra Jesus, ele se levantava e caía. Mas preste atenção em algo que eu vou falar para você. Jesus é um grande exemplo para mim e para você do quanto nós precisamos parar um tempo do nosso dia para nos relacionar com o Pai. A Bíblia, ela é clara para mim e para você, ela nos direciona a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter o nosso tempo de intimidade com o Pai. E quanto mais eu faço isso, mais eu conheço a respeito de Deus. Quanto menos eu faço isso, menos eu conheço a respeito de Deus. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais experiências profundas eu tenho com Deus. Quanto menos eu conheço de Deus, menos experiências eu tenho em Deus. A grande questão, querido, a grande realidade é que hoje nós temos muita dificuldade de passar tempo de qualidade com o Pai, tempo de comunhão com o Pai. Agora preste atenção em algo que eu vou falar para você. O diabo, ele trabalha arduamente para que isso aconteça. E aí eu pergunto para você, por que você acha que Satanás, ele trabalha arduamente para te criar dificuldades para você se relacionar com o Pai? Por que você acha? Porque por muitas vezes, querido, nós pensamos que o projeto principal do diabo é tirar a mim e tirar você de dentro da igreja. Satanás não quer isso não, querido. É muito melhor para ele te manter aqui dentro, morto espiritualmente, do que lá fora. Nós temos um pensamento de que a Satanás quer me tirar da igreja. Quer nada. Quer nada, para quê? Existem muitos crentes que já estão fora da igreja, mesmo estando dentro da igreja. Existem muitos homens e mulheres de Deus dentro da igreja, pisando nessa estrutura física, e que de fato estão fora da igreja. E por que será? E aí você para poder dar uma analisadinha na tua própria vida, e você vê o quanto Satanás tem astutamente feito contra você, às vezes muito trabalho, e às vezes a gente pensa, caramba, Deus está abençoando, estou trabalhando de 7 da manhã a 10 da noite, estou fazendo dinheiro, estou fazendo isso, Deus está abençoando, beleza, e a sua vida com Deus?
Às vezes nós estamos pensando que aquilo ali é bênção de Deus, querido, mas aquilo ali é Satanás te tirando, te afastando da presença de Deus. Querido, acredite em algo que eu vou falar para você. Nós precisamos buscar essa intimidade, sabe por quê? Nós precisamos ter discernimento, até mesmo quando a bênção chega até nós, que a gente acha que é a bênção. Porque Satanás também trabalha dessa forma. Muitas, entre aspas, bênçãos chegam até nós, e se é bênção é de Deus, se é bênção é Deus que está me enviando, mas aquela bênção ali, Deus nunca vai te dar algo que te deixe longe da presença dEle. Deus nunca vai te dar algo, Deus nunca vai te entregar algo que te deixe longe do relacionamento com Ele. É claro, querido, existem momentos e momentos, existe um dia ou outro que você precisa de fazer algumas coisas, é óbvio, tá? Não tem problema algum, não é isso que eu estou falando. A grande questão, querido, é que se isso for uma constância na sua vida, você precisa começar a orar: Senhor, olha, está me abençoando financeiramente, está acontecendo isso, mas eu preciso do meu tempo com o Senhor. Querido, deixa eu falar algo para você, essa tem sido a minha oração. Não que o trabalho tenha feito isso comigo, só que eu tenho decidido por querer viver coisas maiores em Deus. Até mesmo antes de eu vir para esse culto, eu chamei minha esposa no quarto e falei: vamos orar, porque nós precisamos tomar um posicionamento aqui, até mesmo antes de eu ministrar essa palavra. Eu não estou aqui nessa noite falando para você fazer, eu estou me incluindo, primeiro sou eu. Muitas coisas eu já tenho feito e muitas coisas eu já me projetei para fazer, porque eu desejo de uma forma ardente no meu coração a viver coisas extraordinárias em Deus. Quando eu paro para poder ouvir sobre alguns homens e mulheres de Deus, queima no meu coração vivenciar algumas experiências em Deus. Eu não quero mídia, eu não quero marketing, até porque eu não sou ator, mas eu quero experiência com Deus. Eu quero vivenciar coisas extraordinárias em Deus. Eu quero voltar a viver coisas grandes no Senhor, agora de forma maior, porque eu sei que todos aqueles relatos que eu ouço, que eu leio, que eu ouço de homens e mulheres, são homens e mulheres simples, normais, que nem eu e você. E se eles conseguiram, na medida deles, nós vamos conseguir na nossa medida. A grande questão são as decisões que nós tomamos daqui para frente. E deixa eu falar algo para você: Deus tem procurado homens e mulheres disponíveis para que Ele de fato derrame a glória e a presença dEle. Deus tem procurado homens e mulheres que estão com o coração aberto, com caráter enxuto, homens e mulheres íntegros para carregar a glória e a presença dEle por sobre a sua vida. E deixa eu falar algo para você, querido: comece a se posicionar diante do Senhor. Não é para um pastor, não é para nossa apóstola, mas é diante do Senhor. Comece a tomar algumas posições, comece a fazer algumas orações específicas que só você sabe, só você pode fazer para o teu Deus. Cria esse desejo dentro de você de vivenciar coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais em Deus. Porque, querido, deixa eu falar algo para você: se você está aqui nessa noite é porque você crê no sobrenatural. Ninguém que está aqui não crê no sobrenatural. Temos nossas dificuldades, vamos aprendendo, mas todos que aqui estão crê no sobrenatural, simplesmente por estar aqui. Nós estamos louvando e adorando a um Deus que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, querido, se você veio até aqui, você sabe que esse Deus pode fazer algo na sua vida. Se você veio até aqui nessa noite, se você está aqui nesse ambiente, é porque você crê que esse Deus pode fazer algo na tua casa, na tua família. Muitas pessoas vêm pela dor, amém que vem pela dor, glória a Deus, porque reconhece, sabe quem é o Deus do sobrenatural. Muitas pessoas falam: olha, se não for no amor, vai pela dor, amém, que venha também pela dor. Tristes são aqueles que nem pela dor vêm.
A vida, querido, vai procurar desviar a nossa atenção dia após dia, mas eu e você precisamos dedicar tempo e recursos para cultivar um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu e você dedicamos esse tempo para o relacionamento com o Pai, Ele luta nossas batalhas. Se apenas você decidir estreitar o seu relacionamento com o Pai, Ele tem o prazer de lutar suas batalhas, Ele tem o prazer de ir à sua frente. Entenda uma coisa que eu vou falar para você: não é por você buscar a intimidade, não é por você viver uma vida de oração que você não vai ter guerras. Mas pastor, eu estou orando, eu estou fazendo isso, estou jejuando, estou passando por uma guerra que você não tem igual. Glória a Deus, você está passando, acabou de falar. A grande questão, querido, é a guerra que nós estamos passando, os vales que nós estamos passando. A grande questão é com quem nós estamos passando por essas guerras, por esses vales. Uma coisa é você passar por tudo isso sozinho, e por muitas vezes você não passa, você trava, você fica bloqueado ali naquela guerra, ali naquela batalha. Agora, querido, quando você está com Deus de sobrenatural, quando você está com Deus que pode todas as coisas sobre a tua vida, querido, tudo fica mais fácil. E deixa eu falar algo para você: glorifica ao Senhor por todas as guerras, por todas as batalhas que você passa, porque são elas que te fazem mais fortes, são elas que te fazem mais maduros. Eu também não gosto de passar por dificuldades, ninguém gosta, mas são essas dificuldades que me aprovam para o próximo nível, são essas dificuldades que me fazem mais forte para o próximo nível, para a próxima dificuldade. Ei, pare de reclamar das dificuldades, pare de reclamar dos desertos, passe por eles dando glória a Deus, passe por eles tirando proveito. A grande questão, querido, é que nós vivemos uma vida de reclamação. Mas eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu passo por isso, passo por aquilo. Querido, Deus está te provando, Deus está te capacitando, Deus está te colocando em lugares mais altos. Olhe por essa perspectiva. A grande questão na nossa vida, querido, é a perspectiva pelo qual nós olhamos a nossa vida. A grande questão, querido, é a perspectiva pelo qual nós olhamos por tudo aquilo que nós estamos passando. Pare de viver uma vida de reclamação. Ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Querido, aprenda uma coisa: em tempos de guerra, em tempos de vale, em tempos de deserto, querido, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Assim como eu falei para você sobre aquela história, do George Miller, aquilo ali não é um conto de fada, querido, aquilo ali é relato, foi realidade, não é história da carochinha. O cara não tinha caixa para manter aquelas crianças, e quando você para poder ver de fato como foi o ministério, não foi somente aquelas 300 crianças, querido, foi um ministério absurdo, um ministério baseado em fé. Dia após dia, Deus mandava o alimento para aquelas crianças. Aquele homem não trabalhava, aquele homem não tinha nenhuma fonte de renda, querido. Mas deixa eu falar algo para você: não faltou nada para aquelas pessoas durante todo o ministério daquele homem. Deus se preocupa, querido, com cada detalhe da sua vida. Deus se preocupa com o seu dia a dia, com o seu trabalho. Deus se preocupa até quando você vai ao mercado fazer compra. Deus se preocupa até com o combustível que você coloca no seu carro, querido. Deixa eu falar algo para você: estamos falando de intimidade com Deus. Quando você tem uma amizade muito íntima com alguém, se essa pessoa chegar para você e contar algum problema sério a qual ela está passando, será que gastou muito dinheiro, que aconteceu isso, que bateu com o carro, automaticamente nós, por sermos íntimos dessa pessoa, nós também nos entristecemos. E por muitas vezes nós queremos até ajudar essas pessoas. Imagine o Pai. Por isso é que eu falo para você, Ele se interessa até com o combustível que você coloca no seu carro, com o mercado que você precisa fazer. Eu estou falando, querido, de intimidade. Ele quer se envolver em tudo, querido, que diz respeito a você. A grande questão, querido, é que em muitas áreas de nossa vida nós colocamos Deus de fora.
Não, Senhor, até aqui o Senhor pode vir, daqui para lá, deixa que eu resolvo com a força do meu braço. Querido, se arrebentou. Não entra nessa rota. Abra, rasga o seu coração para Deus. Antes de eu vir para esse culto, eu fiz uma oração por esse tempo. E eu rasguei o meu coração para Deus, junto com a minha esposa. Sabe por quê, querido? Ele sabe de todas as coisas. Eu não escondo nada, eu não consigo esconder nada de Deus. Você não consegue esconder nada de Deus. Então é muito mais fácil a gente se abrir e pedir ajuda. Você não tem ideia, querido, do que será o seu relacionamento com Deus, se você simplesmente se abrir, e então você irá perceber o quanto Ele está interessado em cada área da sua vida. Pare de excluí-lo de algumas áreas da sua vida. Não divida a sua vida entre o secular e o sagrado. Deixa eu falar algo para você, querido. Tudo na sua vida se torna sagrado quando Deus está em você. Então nós que somos cristãos, nós não temos duas vidas. Nós que somos cristãos, que carregamos a presença de Deus sobre a nossa vida, nós não temos uma vida secular. Nós temos uma vida sagrada simplesmente porque Ele habita dentro de nós. Então tudo que nós fazemos, querido, é sagrado. O simples fato de você ir ao mercado pode ser tão sagrado quanto você vir à igreja, quando você tem Deus sobre a sua vida, quando você tem o Senhor sobre a sua vida, quando você carrega a presença de Deus sobre a sua vida. E deixa eu falar algo para você, querido, para você que entregou já o seu coração, para você que já se rendeu, para você que já falou para o Senhor: Senhor, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida, querido. Deixa eu falar algo para você. No momento que você fala para o Senhor algo nesse sentido, querido, o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de você, querido. E você é um carregador da presença de Deus. Você é aquele que carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. E deixa eu falar algo para você. Essa presença não é uma coisa, não é algo, é alguém. Relacionamento com Deus, esse Deus que você serve não é uma coisa, Ele é alguém. O Espírito Santo que habita dentro de você não é uma coisa, Ele é alguém. E Ele precisa ser tratado como alguém na sua vida. Deixa eu rapidamente abrir lá em Efésios, no capítulo 6, para poder ir finalizando. Efésios 6, 10 a 12 diz o seguinte: uma palavra final: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Deixa eu dizer algo para você. Há muitas coisas acontecendo nesse reino invisível. Existem muitas coisas acontecendo no mundo espiritual, nesse reino invisível, que é tão real quanto esse reino visível ao qual você consegue enxergar. Existe uma proteção divina sobre a sua vida, mas também existem muitas maldades e muitas forças demoníacas que querem vir contra a nossa vida. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que é melhor você estar vestido com a armadura de luz, e toda vez que você passar esse tempo com Deus, vista-se de Cristo, vista-se dessa luz, vista-se da nova natureza, e o diabo não saberá o que fazer com você. Eu e você precisamos dar um pouco mais de atenção ao mundo espiritual. Muitas coisas têm acontecido no mundo espiritual, como a gente não consegue enxergar, a gente não dá ideia. Mas eu e você precisamos nos atentar a esse mundo espiritual, porque ele é tão real quanto esse mundo real a qual a gente consegue enxergar, quanto a esse reino real a qual a gente
consegue enxergar. Por isso, querido, é necessário na nossa caminhada, é necessário no nosso dia a dia, querido, nós nos relacionarmos com o Pai, porque nós precisamos nos fortalecer dia após dia colocar a armadura do Senhor sobre a nossa vida, porque existem ataques que estão vindo contra a nossa vida, e nós precisamos estar firmados, nós precisamos estar projetados e preparados para o que está por vir. Deixa eu falar algo para você, para finalizar. Eu e você, nós precisamos estar preparados para voltar a brilhar, ou melhor, eu e você precisamos aprender a brilhar novamente, ou reaprender a brilhar novamente. Deixa eu falar algo para você. Se alguém magoou você, querido, se existe algum problema a qual você está vivendo, vai passar tempo com Deus. A grande questão, querido, é que algumas coisas acontecem na nossa vida, querido, e ao invés de nós corrermos para o Senhor, nós estamos correndo para outras pessoas, para contar sobre tudo aquilo, para fazer certo tipo de fofoca, para às vezes até exagerarmos em algumas situações, e de fato, em falar em exagerar, nós exageramos em correr para os outros, para contar sobre tudo aquilo que a gente está passando. Deixa eu falar algo para você, de fato existem homens e mulheres que Deus colocou na sua vida para te aconselhar, para te abençoar, mas deixa eu falar algo para você, querido, antes de qualquer coisa, corra para o Senhor. Antes de qualquer coisa, querido, corra para Deus, vai ter um momento com Deus. Se uma pessoa te magoar, se uma pessoa fizer mal a você, por mais que existam raiva dentro de você, querido, corra para Deus. Essa semana mesmo, eu estava vendo um vídeo sobre algumas coisas políticas que estão acontecendo. Querido, deixa eu falar algo para você, eu não estou nem podendo ver algumas coisas, de tanta raiva que eu fico dentro de mim. Deixando bem claro para você, de tanta raiva que eu fico dentro. E eu sei que a luta não é contra carne, nem sangue. No momento a qual eu ia começar a liberar algumas palavras de maldição, eu estava sozinho. E eu assistindo algumas coisas que estão acontecendo, eu estava sozinho. Quando eu ia começar a liberar algumas palavras de maldição, o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu levantei da onde eu estava, entrei para o meu quarto, fechei a porta, fechei a outra porta e comecei a orar ao Senhor. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão ao Senhor. Porque se eu deixar, querido, se eu deixar a carne gritar, eu viro até cambalhota. De tanta coisa horrível que eu tenho visto, tanta coisa ruim que tem acontecido, tanta atrocidade que tem acontecido à nossa volta, querido. A grande questão é que eu e você precisamos ter o domínio próprio. A minha vontade era liberar um monte de palavras de maldição, mas não é isso que a Bíblia manda eu fazer. A minha Bíblia manda eu abençoar eles. Dói, e eu vou ser bem claro para você, dói, dá vontade de sair correndo, mas não tem jeito, eu tenho que abençoar, eu tenho que liberar palavras de bênção sobre a minha nação, eu tenho que liberar palavras de bênção sobre o meu município, sobre o estado, sobre os governantes. Eu e você precisamos aprender a ir a Deus. Sabe por quê, querido? A gente não está isento de problemas no nosso dia a dia. Você não está isento de ficar com raiva de algumas situações, você não está isento de passar algumas situações ruins, de alguém te magoar, de alguém falar alguma besteira para você, você não está isento a isso. A grande questão é o que eu e você vamos fazer diante disso, quando acontecer na nossa vida. Nessa semana, eu corri para o quarto e fui pedir perdão ao Senhor. E falei com Ele: Senhor, toma meu coração, toma minha mente, toma minha boca, minha língua. Porque a vontade que dá é de falar um monte de coisa ruim. Mas isso é carne, querido. Por isso eu falo para você, nós estamos numa intensa luta contra os espíritos malignos, os desejos carnais. Por isso eu falo para você, querido, que é necessário nós voltarmos a buscar uma vida de santidade, voltarmos a viver uma vida de jejum, de oração. Por isso eu falo para você, querido, que é necessário voltarmos a viver uma vida de arrependimento, senão, querido, a gente vai pela mesma linha que todo mundo está indo. A gente vai caminhar conforme a manada está caminhando.
Você precisa ter a Deus como seu melhor amigo. Meu ministério de louvor pode vir. Você precisa ter a Deus como seu melhor amigo, querido. Quando desanimar, corre para Deus. Quando se sentir fraco, querido, corre para Deus. Quando precisar perdoar alguém, corre para Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais gratificante a nossa vida se torna. Quanto mais próximo do Senhor eu estou, mais essas coisas pequenas não fazem sentido para mim. Quanto mais longe do Senhor eu me encontro, mais essas coisas me ferem. Vai se colocando de pé no seu lugar. Estou indo para o final. Querido, deixa eu falar algo para você, para finalizar, para caminhar para o final, para finalizar não. Você não pode ter qualquer grande relacionamento se você não investir nisso. Tudo na nossa vida baseia-se em investimentos, no que nós vamos fazer para alcançar certa situação. Tudo é baseado no investimento na nossa vida. A grande questão, querido, é qual é o preço que eu quero pagar por aquilo ali? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar por certa situação? Comece a buscar a Deus de todo o seu coração, querido. Comece a desejá-lo de uma forma diferente. Comece a desejar não ter uma vida superficial com o Senhor. Chega de superficialidade. Chega de viver o que todo mundo vive, querido. Chega de viver o que todo mundo vive. Deus tem algo específico, Deus tem algo especial para cada um de nós. Comece a buscar no Senhor o propósito pelo qual Ele te criou, porque aí vai ficar mais fácil a tua busca. Aí vai ficar mais fácil a tua busca. A tua busca começa a ficar mais intencional quando você começa a descobrir o propósito pelo qual você foi criado. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que todos fechassem os olhos, por favor. Só preste atenção na minha voz, por favor. Tenho certeza que você já esteve de frente para um oceano, para um marzão, mesmo que seja pela televisão. E quando você está de frente para um marzão desse, aqueles que são infinitos, aqueles que você não consegue ver nem terras do outro lado, nem um monte, nem uma ilha do outro lado. E aí você começa a imaginar sobre os mistérios e a beleza que existe no fundo daquele mar. Você começa a prestar atenção e a querer, por muitas vezes, desejar a enxergar tudo que se passa ali por baixo, até mesmo porque em algum momento você já conseguiu ver aquilo ali na televisão. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Se você não separar um tempo, se habilitar para isso e fazer um mergulho naquelas profundezas, você não vai conhecer o que tem ali embaixo, naquela superfície. Enquanto você não fizer dessa forma, você só vai saber o que tem superficialmente. Da mesma forma, querido, é a minha e a sua vida com Deus. Nós temos a Bíblia, nós viemos ao culto, nós ouvimos falar sobre Deus, mas enquanto nós não decidimos mergulhar nesse Deus, na intimidade com esse Deus,
nós não vamos conseguir descobrir sobre os tesouros escondidos. Enquanto eu e você não mergulharmos nesse Deus, nessa intensa busca por essa intimidade, nós vamos continuar conhecendo Deus superficialmente, só de ouvir falar. Nós vamos continuar conhecendo Deus simplesmente por alguns relatos de alguns homens no passado, como esse que eu contei para você. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Diferente de um oceano, esse Deus, Ele é completamente acessível a cada um de nós. Mas é preciso tomar algumas decisões na nossa vida, é preciso abrirmos mão de algumas coisas na nossa vida. Eu e você precisamos decidir, querido, por mergulhar no profundo desse Deus. Eu e você temos esse acesso, diferente do oceano, a qual eu falei lá no início. Eu continuo conhecendo o oceano superficialmente, eu nunca mergulhei. E não é algo que eu vou me propor a fazer. Mas deixa eu falar algo para você. Esse Deus a qual eu estou falando aqui para você, esse Deus de amor, de graça, de esperança, de justiça, de bondade, de misericórdia, Ele é acessível a cada um de nós. Mas nós precisamos tomar algumas posturas na nossa vida. A primeira dela é decidir. Eu decido mergulhar, eu decido buscar, eu decido abrir mão dessa correria, eu decido abrir mão de algum tempo na minha vida, de algum tempo no meu dia, para buscar a presença do Senhor, para me relacionar com esse Deus. E aí, querido, é a sua decisão. E aí, querido, é a tua vida. Eu não sei o que você precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu estou me propondo a fazer, porque eu também sei o que eu quero viver em Deus. Eu queria te conduzir nessa noite, querido, enquanto o Ministério de Louvor comece a ministrar essa canção novamente. Eu quero te convidar a fazer uma oração ao Senhor, mas essa oração eu não vou te conduzir. Essa é a sua oração, esse é o teu tempo. Às vezes você veio para aqui nessa noite esperando ouvir uma palavra de que você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo, a sua semana vai ser extraordinária, e de fato vai ser, querido. Eu não estou aqui nessa noite, eu não quero mexer com as suas emoções. De fato você vai vencer, de fato a sua vida vai ser extraordinária, de fato a sua semana vai ser maravilhosa, de fato a sua segunda-feira amanhã vai ser gloriosa, quando você voltar a tua vida, o primeiro lugar da tua vida, para o Senhor. Acredite você, eu gostaria de estar aqui ministrando sobre a sua vida, naquele reteté, naquela coisa louca que eu gosto, mas esse é o tempo que Deus está nos preparando para aquilo que Ele quer e vai fazer nesse ministério. Pastor Júnior tem falado muito sobre as estações, ele tem falado muito nesse último tempo agora sobre o outono. O outono é um tempo, é uma estação onde as folhas começam a cair e tudo começa a ser renovado para que novos frutos comecem a fluir, novos frutos comecem a nascer. E tudo isso faz sentido na nossa vida, nesse tempo. Existe uma expectativa no coração dele que vai liberar, que Deus está ministrando no coração dele sobre o final do mês, sobre a festa de Pentecostes, sobre tudo que a gente está vivenciando nesses últimos tempos, sobre a troca das folhagens,
Deixa eu falar algo para você, querido, se for preciso, pare um pouquinho, se for preciso, retroceda um pouquinho, mas deixa Deus começar a trocar as folhas, deixa Deus começar a renovar a sua vida. Sabe por quê, querido? Você e eu precisamos voltar a dar frutos, e assim é a nossa vida. Nós precisamos parar de focar somente nos resultados e começar sim a focar nos frutos. A Bíblia não aponta para resultados, a Bíblia aponta para frutos. A Bíblia não aponta para o funcionamento, a Bíblia aponta para o fluir. E nós precisamos voltar a fluir como homens e mulheres de Deus. Perceba que um rio, quando ele tem uma direção, em sua fluidez, no seu fluir, nada nem ninguém a não ser o Senhor consegue mudar a direção da correnteza. Ele tem uma direção e ele continua fluindo naquela direção. Ei, deixa eu falar algo para você. A direção que Deus tem para você, querido, você precisa voltar a buscar ao Senhor e ter o entendimento e o discernimento dessa direção, porque por muitas vezes eu e você temos o poder para isso, desviar o curso do nosso rio, desviar o curso do rio a qual Deus liberou sobre a nossa vida, e nós precisamos voltar a fluir na direção a qual Deus nos projetou para fluir. Enquanto o ministério de louvor comece liberar esse louvor sobre a nossa vida, faça a sua oração ao Senhor, por favor. Ore ao Senhor.